Olá, plebeus, bom dia. Olha só, todo vídeo que passa aqui no canal vai passar pela área de membros. Então é só questão de tempo para esse vídeo aqui também para a área de membros. E lá na área de membros você tem todo o catálogo de tudo que eu já postei aqui. E é conteúdo para mais ali de umas 20 ou 30, 40 horas, eu já não me lembro. E esse número vai crescer muito com o tempo. Então torne-se membro aí por R$ 7. A inflação tá tão alta que R$ 7 é quase nada. É uma forma de você aproveitar mais e de nos ajudar também. Então é isso, continue com o vídeo. Olá pessoal, Feliz Natal. Então voltando de onde paramos, né? O Jun agora se vê acima do Gangrak. Vamos para momentos antes, lá no terraço, com o Rangil falando, beleza, agora se você conseguiu entender até aqui, eu acho que agora já tá meio caminho andado de derrubar o seu oponente. Nessa posição, você vai conseguir bloquear qualquer ataque, mas mesmo que você seja dominado e superado, ainda tem uma maneira de vencer. Uma técnica que permite caras do seu tamanho a vencer batalhas. Voltamos pro presente, com ele falando que é para travar a articulação e entre elas tem a chave de braço, que é exatamente o que o Jun tá fazendo com o Gangrak. Mas esquece isso, tá, Rangil? Não esquenta muito com o nome, apenas faça isso, só agarra o braço dele após isso. E depois que você fizer isso, pode se livrar desse merda. O Gangrak parece estar sentindo bastante dor e o Jun fala que só mais um pouco. Mas algo surpreendente acontece, com apenas um braço ele consegue levantar a parte do corpo do Jun. Olha só, Jun, você acha que esses truquezinhos vão funcionar contra mim? Voltamos então pro terraço com o Rangil falando, não fica desesperado se eles resistirem um pouco, tá? Porque assim, não importa o quão forte o cara seja, ele não vai conseguir revidar nessa direção. O Jun, ele começa a dar chutes na cara do Gangrak e ele volta novamente a pôr força na chave de braço e fala para o Gangrak, você vai matar a família, Rangil? Você não vai nem tocar em nenhum de nós. O Jun, rapaz, ele volta a tentar romper a articulação do cara ou quebrar o próprio braço dele, rapaz, e parece que o Gangrak ele dá um grito, rapaz. Eu acho que ele conseguiu efeitos efetivos. E o daí, rapaz, todo miserável lá no chão, fala que parece que os seus esforços não foram em vão. Voltamos pro Taeki perguntando, então, você se arrepende de ter mexido com a gente agora? O Jongmin fica divagando um pouco e fica rindo da cara do Taeki. Olha só, vocês realmente não têm ideia de que tipo de cara é o Gangrak, não é? Vocês foram os únicos aqui que subestimaram a Gewang e parte pra cima do Taeki, né, pra golpear o braço machucado dele. O Taeki pega um pouco de distância e o Jongmin fala, eu particularmente não gosto muito dele, mas o Gangrak, ele não é apenas um cara grande, mesmo entre os executivos da Gewang. Voltamos para o Gangrak pegando o rapaz, o Jun pela gola. Entre os executivos, ele é o maior monstro que nós temos. O Jun, ele não quebrou o braço do cara e além disso, rapaz, ele não só levantou uma parte do Jun, ele levantou o corpo inteiro do Jun e agora está em pé segurando ele que nem uma criança. O Jun devaga nem fudendo, mesmo depois que o braço dele foi quebrado. Olha, ele conseguiu quebrar o braço. E após isso, o Gangrak, rapaz, joga ele que nem merda no chão. Parece que o Jun está sofrendo os bocados. O Tae tenta ir ajudá-lo, mas ele fala, o meu corpo não consegue se mover. O Tae, que ele se pergunta, será que foi muito cedo pro Dajun lutar contra um oponente nível executivo? Eu tenho que ir lá ajudá-lo, mas uma pessoa bate nele novamente. O Jongmin, ele pergunta pra onde que ele vai. Olha só, Tae, que você não está em posição de ajudar ninguém ainda, não é? O Gangrak continua fazendo o corpo do Jun de picareta, mas então o Jun, ele fala, eu tenho certeza que eu ouvi o braço dele quebrando. Então, como é que ele tá fazendo isso com o braço machucado? Ah, Jun, eu devo pensar o que você tá falando. Então, e se o meu braço realmente estiver quebrado? Então, mesmo com meu braço quebrado, eu vou te esmagar. E isso vai ser tão fácil quanto respirar. O Gangrak joga ele lá pro outro lado da sala e o Jun, se levantando, se pergunta, que monstro, mas ele realmente é um ser humano? Mas o Jun, ele consegue cair lá perto de uma banheira. Ele fala, peraí, uma banheira? Mas que lugar é esse? O que exatamente acontece aqui? Ele vira pro lado e vê um homem ali sentado e se pergunta, peraí, mas tem alguém amarrado ali? Ele se aproxima para ver quem é e é o pai do Yuan. Ele se lembra, né, da mensagem do Yin que mandou para ele pedindo ajuda e falando que o Sugihou já estava lá com ele também. O Jun, ele pensa, o pai do Yin, ele foi realmente capturado, então não significa que o Yin não era o espião, não é? Então eu acabei negando um pedido sincero do Yin. O Gangrak, ele chega lá na porta e fala que realmente ele é um inútil. Teria sido mais fácil se ele só tivesse escutado a gente como um representante do distrito Qin. O Jun grita com ele, chama dele pelo nome e pergunta, o espião por acaso era o Sung-ho? O Gangrak ri
pensando na resposta e fala que saber a identidade do espião não é importante agora, para alguém que vai morrer agora mesmo. O Gangrak ele volta a golpeá-lo, mas então, enquanto ele apanha, ele pensa, inacreditável, como é que esse cara é tão forte mesmo com o braço quebrado dessa forma? O Gangrak fala, então a chave de braço é o seu melhor movimento até agora, Jun? Então por que você não resolve me mostrar algo melhor que aquilo? Ele bate forte na cabeça do Jun e fala que inútil, deveria ter aproveitado a oportunidade que eu te ofereci antes, não é? Mas olha, eu nunca vi ninguém tão lamentável como você antes, Jun. Apesar do quão habilidoso vocês são, ainda foram enganados por um espião e ainda foram traídos. Já os outros da família Rangil tentaram agir com firmeza, mas foram espancados pela Jewang. Então ser um pouco bom assim em luta não é o suficiente se eles tiverem mentes fracas. Esse é um lugar onde só os fortes irão sobreviver. Então hoje vai ser o dia em que a família Rangil vai ser completamente dizimada. O Gangrak ele começa a afogar, né? O Jun ele dentro da banheira. O Jun divaga, como esse cuzão disse, a família Rangil é realmente fraca? É realmente impossível para os mocinhos sobreviver nesse lugar. Somente os viciados que estão dispostos a fazer qualquer coisa igual a Jewang podem se manter vivo. O Jun, enquanto se afoga, fica se contorcendo um pouco até que o braço dele ele para de se mover. O Gangrak fala, bom, pelo visto acabou, né? Mas assim, perder um braço para um cara que nem ele foi muito descuidado. O Gangrak solta a cabeça dele parando de afogá-lo, mas então o Jun ele volta novamente e agarra o outro braço dele. O Gangrak se irrita e se pergunta se esse miserável novamente está tentando fazer outra chave de braço com ele. Eu já te disse, Jun, uma chave de braço não vai funcionar contra mim. Ele volta a afogá-lo com a outra mão, chamando de fudido, estúpido, mas o Jun fala que não. Cometer atos sujos não é o jeito de sobreviver nas ruas. Nem todo mundo age dessa forma, lembrando, né, que cada um dos seus companheiros tem o seu trabalho digno. O Jun continua o pensamento, falando que além da chave de braço ou qualquer coisa, ele também tem uma coisa que ele é bom. E todos na família Rangil também têm isso. Se esse é o lugar que realmente é um lugar onde só os fortes sobrevivem, então não está se referindo a alguém que está disposto a cometer atos desprezíveis. Uma pessoa que é realmente forte é alguém que é muito persistente. O Jun começa a fazer ainda mais força no braço e fala em sua mente, eu vou levar o seu próximo braço, Gangrak. Mas então, voltando de onde paramos, lá no segundo andar parece que o pessoal já está caído, né, os meliantes, e o Lepão ainda continua segurando a sua faquinha. A Gai está no chão, perguntando ao Sugibin se os ferimentos dele estão doendo muito. A gente vê como ele está muito machucado, né? O Lepão fala, qual o objetivo de ser bom de briga se você só vai proteger uma cadela que só vai te pesar? Mesmo que você morra hoje, não vai ser o suficiente, então você deveria se apressar e se livrar de um lixo inútil que nem ela. O Sung-bin se irrita e vai pra cima dele. O Lepao, ele fala mesmo com esses machucados, como ele ainda pode ter tanta força. O Sung-bin manda que ele retire o que disse. Ele retira o que disse sobre a amiga dele ser um inútil. O Sung-bin volta a lutar com ele, né, rapaz? E o Lepao, ele fala, Sung-bin, esse desgraçado, ele deve estar preocupado em proteger a amiga. O Lepao, ele tenta ir pro lado, né, pra ir lá finalizar a Gai, mas o Sung-bin pergunta pra onde que ele tá indo. O Lee, ele não consegue entender como é que esse cara, ele tá ficando mais e mais agressivo. O Lee, ele volta a apanhar enquanto ele pensa que se aquela garota não estivesse ali, ele já teria perdido. Merda, então eu não tenho outra escolha. Eu vou ter que tirar ainda mais vantagem dela, pulando, né, pra frente da Gai, pra finalizar a menina. Mas o Sung-bin aparece na frente protegendo ela. O Lee volta a pegar distância e fala, retardado idiota, por que você está se sacrificando por ela? O Sung fala que ele pode ser sacrificado, porque eu sou o único inútil da família Rangil. Ah, seu maluco idiota, tá se atormentando só porque você vai morrer? Olha, eu vou matar vocês, então espere a sua vez, tá bom? Então voltamos para o passado, né, contando um pouco da história do Sung, com ele falando que a família Rangil me levaram um estranho e quase morto das ruas. E esse eu, e ele lembra, né, de momentos antes, uma pessoa falando, Sung Bin, se levanta logo, cara, é hora do rango. Ele volta a narrar que essas pessoas deram uma segunda chance de vida a ele. O
Sung-bin grita com o Lee, falando que ele sempre está disposto a dar a vida dele por eles. O Lee fala que isso é ótimo, até porque ele vai ser o primeiro. Então voltamos ao terceiro andar, lá no corredor, com o Taeki, ele lutando com o Jung-min. O Taeki está tentando desferir alguns golpes, enquanto o Jung-min fala que se ele continuar investindo assim durante a luta, então é claro que ele vai ficar sem forças. O Jung-min é desleal, né? Ele tá atacando na parte que o braço dele está machucado e inclusive está com um corte também. Ele manda que ele pare de resistir e que apenas desista logo de uma vez, para que as coisas fiquem mais facilitadas para ele. Mas o Taeki não ouve ele e ainda dá um chute em seu estômago, com o Jung-min o chamando de desgraçado teimoso, mas segurando o chute. O Jung-min fala que se ele realmente está tentando fazer ele suar, mas o Taeki ele dá outra volta e dá outro chute na barriga dele, só que dessa vez ele não pega. O Jung-min pergunta se por acaso ele realmente vai continuar dessa forma. O Taeki explica que se eles não forem teimosos, então eles vão ser cadáveres daqui a um tempo. Então o nosso plano é sobreviver teimosamente hoje. O Jung-min pega um pouco de ar, então ele parte para cima dele socando seu estômago, mandando que é para ele morrer. Ele fica repetindo a palavra morra a cada soco que ele dá, cada um com a intenção de machucá-lo e fazer ele perecer logo de uma vez. O Taeki ele não aguenta e ele vai ao chão com o Jung-min acima dele, falando que é para ele parar de brincar e morrer logo. Ele pisa no braço machucado do Taeki e pergunta quantas pessoas ele acha que ele já destruiu quando ele tinha sua idade. E parece que o Jung-min ele vai fazer um golpe de karatê bem naquele cortezinho que tá do Taeki. O Dae observa isso de longe, mas vê que ele não pode fazer nada. E uma pessoa de faga, não importa se eu morrer, mas a família Ranjil, ela não pode morrer. E é, rapaz, o Sung-bin que chegou lá e fala que por isso eu vou protegê-los com a minha vida e dá um ataque no Jung-min. O Dae fica muito feliz por ver o seu amigo. Jung-min fica surpreso e fala: cacete, mas que porra é essa? O que esses desgraçados do segundo andar estão fazendo lá? E bicho, olha o estado com o Sung, rapaz, ele deixou o Lee. O Lee pau, rapaz, o cara tá quase desavessado para o lado, rapaz. A gente não vê o que aconteceu com o cara, né? Mas até a faquinha dele não sobreviveu. O Taeki pergunta a Sung-bin, mas como é que você tá sangrando tanto dessa forma? Mas o Sung-bin manda que ele vá descansar um pouco, porque aqui vamos fazer uma troca de jogadores. Mas então, né, voltamos para o quarto 302. O Sung ainda tá na sua tentativa de fazer, rapaz, o braço dele quebrar, e a gente consegue ouvir uns barulhinhos, né? Parece que realmente está funcionando. O Gangrak manda que ele o solte, mas o Jun de vaga, parece que eu agarrei ele direto, não foi? Mas eu não posso fazer isso por muito tempo, eu tenho que quebrar o braço dele muito rápido. Mas algo surpreende o Jun, olhando lá para fora, ele consegue ver que o braço do Gangrak ele está levantado, ou seja, ele ainda consegue usar o braço quebrado. E bicho, o Gangrak ele começa a golpear novamente a cabeça do Jun. Isso obviamente faz com que o braço dele doa ainda mais, né? Mas ele continua golpeando ele. O Jun, quase perdendo a consciência, fala: esses executivos da Jewang, esse pessoal não tem nenhum limite normal. O Gangrak, quando vê a perna dele vacilando, se pergunta se por acaso ele desmaiou. E fica aliviado, né? Porque ele quase perdeu seu braço esquerdo também. Ele fala: não ache que eu vou te deixar morrer tão fácil agora, Jun. Mas, cara, um pezinho de cadeira vai se aproximando do Gangrak, rapaz, e é aquele homem, né? O Shu, que ele fica jogando essa cadeira nas costas do Gangrak. O Gangrak se vira para ver quem foi que fez isso e vendo que foi o Shu, perguntando se por acaso ele quer morrer. Ele inicia uma sequência de chutes na barriga do homem e pergunta se esse cuzão, ele realmente acha que pode salvá-lo e manda que ele pare de sonhar. Mas olha só, senhor Shu, por que você tá com tanta pressa de morrer? O Gangrak, por um momento, ele para, já que ele sente o sangue escorrendo pela sua cabeça, muito sangue. Uma pessoa manda que ele não deveria perder o foco e é o Jun, falando que ainda tem assuntos não terminados ali. O Jun, né, pegou um pedacinho de madeira ali e meteu na cara do Gangrak. Olha só, Gangrak, naquela colina, não poderia nem imaginar que te venceria. Mas agora, lutando com você agora, eu acho que eu posso te derrotar. Mas olha, sabia que cheirar merda pode diminuir os outros sentidos? Então, esse sou eu agora. O Gangrak fica irritado com ele e manda que ele vá se fuder. Os dois vão pra cima novamente pra lutar mais uma vez.
Voltamos, né, pra batalha lá do Sung Bin, também com o executivo. Com o Taeki falando: Sung Bin, você tá sangrando muito, mas ele manda que ele vá descansar. Até porque agora eles vão fazer uma troca de jogadores. O Taeki, ele fala: Sung Bin, mesmo que diga isso, eu não sei se você pode cuidar dele sozinho. Ah, então você é o Sung Bin, não é? Mas o Jongmin mal falou o nome dele, rapaz. O Sung Bin já foi pra porrada com ele. O Jongmin o chama de desgraçado. É bem rude cortar uma pessoa enquanto ela fala. Mas Sung Bin não se importa muito, indo com seu tênis muito estiloso de macho. Ele vai pra cima do Jongmin, desferindo vários golpes. O Jongmin tenta acertar um chute nele, chamando ele de desgraçado. Mas o Sung consegue acertar alguns golpes na cara dele. O Taeki pensa que ele sempre soube que o Sung Bin era o mais forte, mas pensar que ele é forte o suficiente para encurralar esse monstro, eu realmente tô quase no meu limite. Essa é a nossa última chance. Nós vamos juntos e vamos finalizar esse desgraçado. Mas, cara, com o cara caindo, né, o Taeki tava tentando chegar perto pra dar um soco dele, mas nessa posição ele ainda conseguiu desviar do golpe do Taeki. E o Jungmin, ele vai partindo pra um chute na cara do Taeki, ele divaga: eu sofri dano demais, o meu corpo não consegue me responder. Mas o Songbin aparece na frente dele, se defendendo e contra-atacando o Jungmin. O Taeki, suando frio, agradece a ele, mas o Sung manda que ele vá descansar, que ele vai cuidar desse cara. O Taeki levanta sua guarda e fala que ele não vai cometer esse erro novamente, então manda que ele relaxe, eles vão cuidar dele juntos. O Sung, ele divaga e ele fala: não, eu devo ser o único que vai derrotar esse cara. O Jungmin, ele fala: nossa, mas que surpreendente, não é? Mas como é o seu nome? Ha Sung-bin, não é? E esse é o seu nome de verdade, é a primeira vez que ouço ele. Mas mais importante que isso, você é considerado o mais forte da família Rangil, não é? A vida pode ser tão cômica e pensar que iríamos nos reencontrar assim hoje. Não concorda, seu saco de merda? O Taeki acha essa conversa estranha e pergunta ao Sung se por acaso ele conhece ele. O narrador fala que sim, eu conheci ele quando eu era bem pequeno. Vemos o Sung, né, rapaz? Ele todo caído ali no chão, quietinho, uma pessoa chegando e falando: quem é esse pirralho? Quando ele era pequeno, ele conheceu o Han Jungmin. O Jungmin, ele já era mais velho, né, com a faca na mão. Ele fala: você tem uma sortezinha bem de merda, não é mesmo, pequeno? O Sung fala que foi a coisa mais desastrosa que já aconteceu com ele. O Sung fala: Jungmin, então você tá na Gewang, nada me surpreende hoje em dia. O Sung parece ter ficado muito irritado e fala que realmente isso é ele é um fudido de merda. O Taeki se surpreende vendo que essa é a primeira vez que ele vê o Sung dessa forma. O Jungmin pergunta: então você acha que ficou um pouco mais forte? Não tá se achando demais não? Eu acho que vou ter que cuidar de você igual eu fiz da última vez, não é? O Sung vai se aproximando dele e fala: não esperava que isso acontecesse hoje, mas essa conexão cansativa entre a gente, eu vou acabar com ela aqui mesmo. E eles partem pra cima novamente. Mas então voltamos para o escritório no terceiro andar, né? O representante de distrito está vendo a luta. O Jun, ele tá conseguindo desviar de alguns golpes e contra-atacando o Gangrak, mas ele também leva bastante porrada. O Jun, ele divaga que ele tem certeza: eu sinto isso. Ele tá tentando esconder isso, mas a verdade é que o Gangrak, ele não pode usar o seu braço esquerdo no momento. Eu definitivamente causei esse dano a ele. Graças a isso, eu posso desviar dos socos dele muito melhor. E também parece que ele está enfurecido. Se ele estiver assim, então é bem possível. Eu posso usar tudo o que aprendi no treinamento. Mas o Jun, ele consegue se desviar e contra-atacar a barriga dele novamente, falando que ele pode derrubar o Gangrak. Primeiro ele dá um murro no fígado, né? Depois ele dá um chute daquele dali, que eu me esqueci, do kickbox, né? Que o Taeki ensinou pra ele. E depois ele vai partir pra uma técnica de judô, falando que dessa vez ele vai conseguir. Mas, rapaz, nesse último golpe, ele nem saiu do lugar, o Gangrak, mandando que ele vá se ferrar. O Gangrak, com muito carinho, punha a mão na cabeça dele e fala: oh, peraí, mas isso realmente não funcionou? O Gangrak manda que ele não se engane. Você acha que pode me derrotar só porque conseguiu acertar alguns golpes e a chave de braço também? Pois saiba que isso foi sorte e também no 2 contra 1. Então, nem mesmo nos seus sonhos você vai ganhar de mim. E, rapaz, ele afunda a cara do Jun no chão e manda que ele saiba o lugar dele e o chama de arrombado fudido, jogando ele no chão novamente. Mas isso, cara, assim que ele cai no chão, ele eleva o seu cosmo novamente. O Gangrak se pergunta de onde vem toda essa energia. Ele vai em direção ao Gangrak novamente para tentar golpeá-lo, mas o Gangrak golpeia ele primeiro, se perguntando o que ele tá fazendo. Chama isso de soco? Olha só, Jun, você não tava dizendo que você ia me derrotar? O Sr. Shu manda que ele pare nesse ritmo
rapaz ele vai morrer. O Gangrak ele vai deixando lá o Jun no chão agonizando e fala: tentar ir contra Jewang foi a pior decisão da família Hangil. E o Gangrak ele vai na verdade em direção às armas e parece pegar um pé de cabra e fala: lembre-se disso nas ruas, nós estamos no comando aqui. A Jewang já tá além do nível de um grupo de jovens fugitivos, podemos fazer o que a gente quiser. O Sr. Shu agarra o pé dele e manda que ele pare com isso. O Gangrak aproveita e ataca a cara do homem, falando que eles podem fazer coisas que nem isso. E veja, Jun, eu vou te fazer entender isso antes de você morrer. Nas ruas, ao invés de idiotas como a família Hangil que tentam proteger. E o Jun leva essa daí em cheio, tá? O Gangrak continua: os que roubam serão os únicos de pé. Você escolheu o lado totalmente errado dessa briga. E para que você possa sobreviver aqui, Jun. Mas então, Jun de Vaga, eu realmente estava errado? A gente volta lá pro terraço com o Hangil falando: beleza, você deve conseguir usar a chave de braço em uma luta de verdade, não é? Mas olha só, Jun, por que você tá fazendo essa cara? Você tá com medo de perder? Mas o Jun, ele chama pelo Hangil e pede desculpas a ele. Foi só por causa da intromissão dele que tudo isso, ele botou todo mundo em perigo. Eu realmente, Gil, gostaria de me desculpar de novo com vocês. O Hangil dá de braços e fala: tava me perguntando o que você iria dizer. Nós só protegemos as pessoas dessa vizinhança aqui, Jun. O Jun, ele tenta contestar, mas o Hangil, ele fala: mesmo que todo mundo pense de repreender por isso, se não falaremos nada, então nós honestamente teríamos feito a mesma coisa estúpida que você. Provavelmente teríamos também ajudado eles. O Gangrak, ele se vira lá para o representante de distrito e se desculpa por ele, mas agora ele chegou a vez dele finalmente. E ele fala: morre, seu autodidata, inútil desgraçado. Mas o Gangrak, rapaz, ele sente outra coisa encoxando ele. Voltamos para os terraços com o Jun falando: mas não deveríamos fazer isso, sabe? Nos continuar nos colocando em situações perigosas que nem essa. Não deveríamos fazer um pacto de não ajudar os forasteiros para nossa própria segurança. Mas o Hangil chama pela atenção dele: olha só, Jun, qual é o problema de pessoas idiotas fazerem coisas idiotas? Não acha que porque eles são idiotas que eles vão se juntar e viver juntos? Voltamos para o presente com o Hangil continuando: a vida nas ruas é livre, não tem regras de como viver. Com o Jun segurando o pé de cabra, ele continua: nas ruas não importa se alguém ajuda ou não. Nas ruas você só vive exatamente como você quiser. O Jun fala: senhor, definitivamente eu vou te ajudar. O Sr. Shu agradece a ele. Gangrak parece estar ainda mais irritado com ele e pergunta se por acaso ele realmente ainda não aprendeu. O Jun, ele prepara um soco e fala que agora há pouco você disse que a Jewang tá no controle, não é? E que eu acabei escolhendo o lado errado. O Jun, na malandragem, ele soca o braço esquerdo dele. E o Gangrak fala: merda, esse é o meu braço machucado. Essa dor faz com que o Gangrak ele solta o pé de cabra e ele joga pro outro lado, né, o Jun, falando que se foda sobre tudo isso. Eu gosto da família Hangil por ser idiotas intrometidos e, por isso, qualquer um que fique no caminho do nosso intrometimento, nós vamos esmagar todos eles, com o Jun, rapaz, batendo na cara do Gangrak. Voltamos então para a batalha lá do Sung, ele falando: Jungmin, então você tá na Jewang, nada me surpreende hoje em dia. Então esse realmente é você, seu fodido desgraçado. O Jungmin fala: então você acha que ficou um pouco mais forte, não é? Não tá tentando se colocando muito na frente não? Pelo visto eu vou ter que cuidar de você como eu fiz da última vez, não é mesmo, Sung? O Sung vai para cima dele, falando que não esperava que isso fosse acontecer logo hoje, mas essa conexão cansativa entre a gente, eu vou acabar com ela aqui mesmo, e parte pra cima do Jungmin. Mas então vamos para 8 anos atrás, em um orfanato. O narrador, que é o Sung, fala que ele foi criado em um orfanato. Vemos lá no cantinho o Sung Bin, né, com 10 anos de idade. Embora o orfanato estivesse desgastado, a diretora sinceramente se importava com a gente. Vemos ela, né, dando um puxão de areia no Sung, falando: Sung Bin, olha, você precisa de um bom corte de cabelo, não é? Mas o Sung, ele tenta sair dela, falando: olha, eu vou cuidar disso sozinho, porque ela tava com a máquina, né, pra raspar a cabeça dele. O Sung continua a narração, falando que os outros órfãos e eles se tornaram amigos. Era um lugar caloroso e confortável para se estar. Um dos meninos fala: vamos brincar com a gente, Sung. O Sung bufa e fala: nossa, vocês são teimosos mesmo, né, mas eu vou abrir uma exceção para vocês. E o outro menino fica meio irritado e pergunta: ei, a gente não deveria só deixar ele de fora? Mas sabe, porque eu era mais novo, eu não fui capaz de apreciar esse lugar caloroso.
nervoso. A dona do orfanato fala: Sung Bin, onde você pensa que vai uma hora dessas? E ele fala: não, vou cuidar de mim mesmo. E foi nesse momento, né, que o Sung, rapaz, ele estava ali quietinho, perto do lixo, falando que ele não gosta disso, o que é tão bom em nossas vidas, que eles podem simplesmente tagarelar desse jeito, mesmo que eles sejam todos órfãos. E então o homem fala: Sung Min, não, espera. E o Sung, ele se assusta, vendo que um homem está caído desfalecido na sua frente. O Sung volta à narração: naquele dia, eu, que não era capaz de apreciar o que era realmente uma família, conheci alguém que eu não deveria nunca ter conhecido. Um homem se aproximando dele, perguntando: quem caralhos é esse garoto? Olha só, rapazinho, você tem uma sortezinha de merda, não é? E era o Sung Min, né, com sua faca, rapaz, parecendo uma peixeira. O narrador fala: um homem chamado Han Jung-min. Esse realmente foi o pior dia da minha vida. Com o Jung-min ajeitando o cabelo, falando: olha, você me viu fazendo o meu trabalho, não foi? O Jung-min volta a narrar: o Han Jung-min queria me matar por ter presenciado o seu crime. Mas depois que ouviu que eu morava em um orfanato, ele se acalmou um pouco. Ele ameaçou a diretora me usando como refém. Ele exigiu um resgate nada razoável pela minha vida. Os meninos, né, rapaz, ali desesperados, gritando para eles não fazerem isso, enquanto eles vieram com armas, né, covardemente para cima daquela mulher. O narrador continua: mesmo assim, ela pagou para ele a quantia que tinha guardado depois de muito trabalho duro. Mas mesmo após isso, ele continuou sendo violento. Voltamos para a senhora falando: eu te dei o dinheiro, então por favor. E ele fala: eu te disse que não é o suficiente, não é? Enquanto o pessoal tava quebrando tudo em volta. Um dos capanga fala: um Jung-min, ela não tá se mexendo, não é? E o Jung-min fala: ah, cacete, porque ela teve que bater a cabeça daquele jeito. E o narrador continua: eventualmente aconteceu um desastre com a diretora. Os meninos chorando, né? Vendo que a diretora parece que está desfalecida no chão. Com todos os meninos ali reunidos no funeral da diretora, o narrador fala que depois que a diretora faleceu, o orfanato foi forçado a fechar. Todos os órfãos então foram separados. O lugar caloroso que nós chamávamos de casa se tornou frio. Com um homem chegando lá, falando que já tá na hora de todos dizer adeus. Todos eles, né, vão para orfanatos diferentes. Um menino falando que ele odeia isso. E já outro, mais novinho, chorando, falando que ele não queria se separar dos seus amigos. O Jung-min, ele zarpa dali, com um homem tentando chamar por ele, mas ele fala que ele odeia tudo isso. Narrador volta a falar que tudo isso aconteceu só porque ele conheceu um homem chamado Han Jung-min. Mas então ele se pergunta em sua mente por que as coisas ficaram assim. Porque essas coisas só acontecem comigo. A diretora e o pessoal, se eu por acaso ao menos conseguisse parar aquele cara. Então vamos para outro lugar, com os caras, os capangas e o Jung-min ali sentado. Uma pessoa falando: mas quem caralhos? Então é aquele pirralho, ele votou, o Sung Bin, né? Ele usando uma faca pra intimidar os caras. O Sung, ele fala: nossa casa, devolva a nossa casa, indo pra cima do Jong-min. O Jong-min fala: eu me perguntei quem era essa pessoa, mas então é aquele pirralho do orfanato, não é? Agora pisando na cabeça do Sung e pondo a faca na testa do Sung, ele fala: para ser capaz de vir até aqui sozinho, você conseguiu alguma garra, não foi? Mas escuta, pirralho, não se engane, se não for forte o suficiente, então vai se acostumar a perder, tá bom? O cara, né, ele começou a fazer um corte na cabeça de lá do Sung. Mas olha só, rapaz, olhe pra sua testa no espelho todo dia e se lembre disso. O narrador volta a falar: desde então eu tentei lutar contra Jung-min muitas outras vezes, mas tudo que eu conseguia me lembrar era da minha impotência. E como eu perdi a minha família quando eu era mais novo e me tornei um órfão de novo. O Sung, ele retira um pouco da mecha do cabelo e fala: Sung, a dívida pelo orfanato, e mostrando a cicatriz. Ele soca o Jung-min e fala que a dívida vai ser paga hoje. O Jung, ele se defende e fala que você não cresceu em nada nesses últimos anos, não é? Se defendendo do ataque. Olha, Sung, eu não te disse pra você olhar no espelho e se lembrar do seu desgraçado fraco que você é? Você, Sung, deveria se acostumar a perder pra mim. Você ainda não aprendeu mesmo depois da morte da diretora? O Daek, ele tentando ajudar o Dae a se levantar, fala que essa postura é o estilo de ataques que ele usou em mim antes. Ele tem que desviar disso. Então, rapaz, o Daek chama pelo Sung Bin. Mas o ataque está bem à cara, né, do Sung. Mas então o Sung, ele consegue se desviar e o Jung-min fala: então você pressiona pra frente em vez disso, não é? O Sung consegue desferir um ataque no estômago do Jung. E o Jung, ele vê que ele ainda tem garra, mas ainda é só um novato. Imediatamente o Jung, ele levanta sua guarda, né? Mas o Sung vai lá e quebra a guarda dele. E indo
partindo pra cima do Jung, ele fala que ele vai pagar a dívida e com juros, desferindo ataque atrás de ataque no estômago do Jung. O Dae fica impressionado, falando, nossa, o Sung Bin, realmente esse cara é inacreditável, derrotar esse gangster assim tão rápido. Mas o Sung avisa ele que ainda não, isso ainda tá longe de acabar, com o Jung Min se levantando, com o Sung falando que Jung Min não é um gangster comum, com o Jung Min ele tirando um pouco de sua roupa e falando, ok, eu admito, você cresceu um pouco, não, na verdade, você cresceu muito. E o Sung Bin fala que o Jung Min originalmente era um chefão da máfia, e vemos algumas características. Han Jung Min, atualmente executivo da Jewang, e antes o mesmo é um líder ilustre de um clã. O Jung Min fala que esse órfão desgraçado está deixando ele muito irritado e manda que ele venha pra cima dele. Logo, Sung, antes que um de nós morra hoje. Os dois então vão pra cima, né, com o Sung sendo o primeiro a acertá-lo, mas então, não, erro meu, os dois se acertam ao mesmo tempo. Então, né, eles voltam, rapaz, a ficar nesse embate aí, fica um atacando o outro, mas o problema, né, é que o Dae fica observando que isso é uma luta sangrenta, e o Tae fala que pouco a pouco, o Sung Bin está sendo empurrado aos poucos, por conta do seu grande ferimento, né. O Tae percebe que um cara que já lidou com um gangster de verdade deve estar em outro nível, ele nem treme com os socos do Sung Bin. Tae fala que isso não é bom, ele realmente deveria ir ajudá-lo. Dae fala que não, ele sabe muito bem disso, nessas condições você só vai ser um peso morto. O Tae percebe que isso é verdade, ele só vai atrapalhar. O Sung Bin na batalha, ele pensa, eu lutei com muitos caras hoje, então meus movimentos estão ficando lentos, então é difícil de desviar. E também a minha precisão tá diminuindo devagar também. Não tô conseguindo atacar meus golpes direito. Sung vê que ele vai ser atacado na cara e fala que esse daqui é um dos grandes. Vamos então pro passado, né? Em Sung Bin, ele estava lá jogado no chão. Um Hangil aparecendo na frente dele, perguntando o que ele tá fazendo ali deitado na casa dele. O Sung, ele pergunta quem caralhos é ele? Sua casa é o teu cu. Quem vive em uma casa deserta que nem essa? Mas o Hangil fala que isso não importa. Olha, por acaso você sabe cozinhar? O Sung pergunta sobre o que ele está falando, mas o Hangil manda que ele siga ele. E, claro, se ele quiser sobreviver. Voltamos então pro presente, né? Com o Jung Min, ele vendo uma coisa muito estranha na sua frente enquanto ele soca. Voltamos então pro passado, com a Gai novamente mandando que o Sung ele acorde, porque já é hora do rango. O Sung Bin fala, tá bom, mas então depois de um tempo, né, rapaz, ele tava ali limpando a mão lá no banheiro, enquanto o Hangil chega atrás dele e fala que ele tá de buchinho cheio. O Hangil vai usar o banheiro mesmo com o Sung Bin ali. O Sung Bin pergunta, olha, eu sei que isso não pode significar nada, mas obrigado. O Hangil manda aquele cala a boca, até porque isso tá dando ânsia de vômito nele. Ele fala, tá bom, mas olha só, Sung Bin, você pode, por favor, que da próxima vez você não perca pra aquele cara. Voltamos novamente pro presente, com o Sung Bin, ele aguentando o soco bem no meio da sua cara. O Sung fica assustado e fala, mas como? Como? Mesmo depois de eu ter acertado ele em cheio? O Sung, rapaz, com seu tênis muito estiloso, ele fala, Hangil, eu vou proteger direito dessa vez. E botando força na sua mão, ele fala que ele vai proteger novamente a sua casa, só que dessa vez da maneira certa. Ele dá um soco muito em cheio no Jung Min, lançando, cara, o Jung Min pra muito longe, enquanto o pessoal lá atrás, cara, fica inacreditável o que ele acabou de fazer. Ele lembra, né, do Jung Min fazendo aquilo com sua testa, falando que ele vai ter agora que se acostumar a perder. Agora, com o Jung Min ali caído no chão, com um monte de dente perdidos da boca, o Sung fala que ele nunca mais vai perder, sendo apoiado pelos seus amigos, né, para ele não cair no chão. Voltando de onde paramos, lá no terceiro andar, lá no escritório, o Jun, ele já está indo pra cima do Gangrak, enquanto os dois ficam se batendo, mas então, rapaz, parece que o Jun está com uma leve diferença entre ele. Gangrak não consegue acertar muitos golpes, diferente do Jun, que consegue acertá-lo com certa facilidade. Ele divaga pra si mesmo, continue atacando, mesmo se ele for inacreditavelmente forte. Você ainda vai ter uma chance de vencer, então se lembre do sentimento daquele dia. Ele parte com um chute na cara do Gangrak. O Gangrak se irrita e o chama de arrombado. Esse cara é tão irritante ao mesmo olhar daquele dia na colina. Talvez essa seja a confiança do poder de uma família fugitiva. Aquele olhar do idiota. Isso é irritante pra caramba, mas o Gangrak se lembra mais da sua época de adolescência, já que ele fez parte de uma família de fugitivo antes. Eu acreditava que éramos uma família de verdade. Vemos, né, o Gangrak lutando contra 3 caras ao mesmo tempo, mandando
que o outro pessoal deixe isso com ele. Mas é claro, não demorou muito para eu perceber a verdade. Parece que aqueles três, né, eles traíram ele no final, com um rapaz chamando ele de retardado. Realmente pensou que a gente era uma família de verdade? Não tem como uma família de fugitivos ser uma família de verdade. E foi nesse momento, né, que o Gangrak, rapaz, ele se levantou com muita raiva e ele acabou com todos os seus ex-amigos, né? Inclusive parece que ele só deixou a menina tranquila. E depois disso, eu conheci uma pessoa que também conhecia a verdade. E aparece um homem falando: bem, vocês não parecem muito inúteis agora? E esse foi o homem que criou a Jewang. E depois de entrar na Jewang, eu acabei me envolvendo no crime. E se alguém forte entrar no meu caminho, eu vou recrutar ou matar ele imediatamente. Todos são inimigos. Graças a isso, eu sobrevivi sozinho. Mas o Gangrak, vendo toda essa atuação do Jun, ele se pergunta: mas esse rapaz está realmente lutando por uma família de fugitivos? A sua ira se ativa, né? Ele vai pra cima do Jun e fala que desgraçados que nem ele fazem ele ter uma vontade de vomitar. O Jun, ele se desvia do golpe dele e então ele percebe que o rosto dele está aberto para uma abertura. Aberto para uma abertura é foda, né? Mas rapaz, o Gangrak, ele consegue se desviar do ataque, surpreendendo o Jun. E pegando pela gola da camisa, o Gangrak consegue atingir ele com a cabeçada. E após isso, ele é lançado para muito longe. Ele se pergunta, nem fudendo, como ele se move tão rápido assim, logo com esse tamanho. É impossível derrubar ele só na base do instinto. Mas se for esse realmente o caso, eu vou precisar da ajuda do Hangil, que são, no caso, né, as 3 regras de uma batalha na rua, que o primeiro movimento é parar o movimento do oponente, o segundo movimento é de bloquear a visão e o terceiro é de procurar uma arma adequada. Sendo esses os 3 passos. O Jun divaga como se luta nas ruas, bloqueie primeiro a sua visão. O Jun tenta cuspir no olho dele, mas o Gangrak consegue se desviar. E isso até deixa o Jun surpreso, então ele fala: merda, ó, então vamos pro próximo. Eu preciso usar qualquer coisa em minha volta para parar os movimentos dele. Ele olha ao redor e fala que qualquer coisa à sua volta, qualquer coisa útil perto dele. Mas olhando para trás, ele percebe que não tem nada. Inclusive o Gangrak, talvez por estar vendo que ele não tá levando muito a sério, se irrita com ele e dá um chute bem no braço dele. O Jun já imagina que ele precisa achar outro jeito para sair dessa. Mas o Jun, assim que ele vai mover esse braço que ele acabou de levar uma pisada, rapaz, ele percebe que a dor tá meio diferente. O Gangrak pergunta: mas o que foi? O seu braço por acaso tá estranho? Então o seu braço quebrou também, não é? O Jun cerra seus dentes. Com um braço machucado, eu não tenho muitas opções. Ele leva uma pisada na cara, com o Gangrak falando que agora o combate vai ser justo. Gangrak enche ele de chutes e fala que se o braço dele então estiver inútil, então é o mesmo que ele está morrendo agora. E ele não estava exagerando, né? Realmente o Jun começou a ficar muito desproporcional a pisa que ele tá levando. E o Gan o avisa que ele vai esfregar ele pelo andar inteiro. Mas o Gan, por um momento, ele para, fica estático. E o Jun fala: tenta, eu quero ver se você vai conseguir. Com a gente vendo os pés do Jun, vendo que ele está de pé e realmente ele está em sua posição de ataque. Com ele chamando o Gangrak de cabeça de esfregão desgraçado. Nós com certeza não vamos perder pra você hoje. O Gangrak olhando pra ele fala: esse cuzão, ele ainda tem essa expressão de idiota, igual a expressão daquele inútil naquela época, se referindo a ele mesmo no passado. Ele se irrita com Jun e manda que ele pare de encarar ele dessa forma. Ele fica ainda mais contrariado, mandando novamente que ele pare logo de ficar encarando ele dessa forma. O Jun, ele tá sem forças, falando que o corpo dele já está no limite. Se eu for acertado, então já acabou pra mim. Ele precisa fazer isso mais um pouco, só resista um pouco mais. O Jun, ele consegue se desviar do ataque e com a outra mãozinha dele consegue dar um murro no queixo do Gang. O Gangrak não consegue entender, mas por que ele continua resistindo dessa forma? Jun, por quanto tempo você acha que sua família de fugitivos eles vão ser fiéis a você? Olha só, Gangrak, você por acaso tem alguém que você considera próximo na Jewang? Gangrak o avisa que não precisa de ninguém assim na Jewang. Nas ruas só existem 2 tipos de pessoas, alguém para tomar e outra pessoa para usar. Então não tem como viver com palavras floridas como família. O Jun então responde: então você não tem ninguém, não é? E se desviando do ataque do Gangrak, ele fala que então é por isso que ele vai perder hoje para ele. O Gangrak se irrita e manda que ele pare de se mexer dessa forma. E vamos novamente para as 3 etapas, né? Pegando um pouquinho de água da banheira, ele fala: como lutar nas ruas? Primeiro, bloqueie a sua visão. Joga no ar
água na cara do Gangrak. Ele se irrita e manda que ele morra logo de uma vez. O Jun vai bisbilhotar outra coisa lá fora e fala como lutar nas ruas, então você deve encontrar algo útil em sua volta. O Gangrak pergunta se então o plano dele vai ser usar uma arma, já que ele já tá indo no pé de cabra, né, pra usar uma também. Olha só, Gangrak, você tá nas ruas há mais tempo que eu, não é? Mas ainda não conseguiu achar alguém pra chamar de família. Pelo visto, Gangrak, você é muito azarado. O Gan, ele responde que ele vai matar ele pra parar com essa coisa sem sentido de família. Olha, Gangrak, infelizmente você nunca experimentou um lugar tranquilizante como a família Rangil. E o João com seu caninho na mão, ele vai diretamente na cabeça, né, do Gangrak. Ah, família Rangil, isso, família Rangil aquilo, beleza, eu vou te mostrar então. Você vai morrer aqui por causa desse seu ambiente de amiguinhos. O João divaga, né, sobre os seus momentos da escola, que a vida dele foi sempre estando no chão, sendo espancado. Eu vivi em constante medo naquela época, mas tudo acabou mudando depois que eu conheci aquelas pessoas. Eu posso sempre contar com eles para cuidarem das minhas costas, então não tenho que ter mais medo. Então ele vai, né, para outra regra, como lutar nas ruas, o seu ambiente. Cara, olha que bando de filho da puta, parece o Dae, rapaz, o Sungbin e o Taeki segurando o Gangrak, que é, né, uma das regras. Use o ambiente à sua volta para parar os seus movimentos. O Gangrak, ele se desespera, esses desgraçados, quando eles chegaram aqui, porra, acabou pra mim. Na verdade, o último que venceu, o último que sobreviveu a tudo isso é o único que não tá sozinho. E dessa forma, né, rapaz, o Gangrak, ele perdeu a sua batalha. Voltando de onde paramos, né, rapaz? O Gangrak, rapaz, ele leva o ferro mais forte da vida dele na cara, meu irmão. Foi tão forte que um dente dele... Ah, não, só foi sangue que caiu. Ele cai lá no chão, rapaz. O cara todo estrupiado no chão. Ele fala, se lembre disso, Gangrak. Se mexer com a gente vai te estraçalhar. Todo mundo, rapaz, ele cai ali no chão pra descansar. E o Taeki fala, nós todos, né? Nós estamos muito quebrados. E o Dae fala que ele tá cansado pra porra. O Sungbin falar sério, tem muito tempo que não tem uma luta pesada desse jeito. O Dae também reclama, falando que ele também não consegue mexer nem sequer o dedo. Já o Taeki perde a voz e fala que esses executivos, eles realmente não são brincadeira, mas enfim, pessoal, Jun, realmente você conseguiu me surpreender de novo. E claro, né, o Jun, ele é meio carente, né, ele gosta de elogios. E pensar que você cresceu tanto ao ponto de poder cuidar desse monstro sozinho, você realmente tem talento, não é? O Dae vai ter que tomar cuidado agora, né? Quando fizer você lavar a roupa suja dele, o Dae ele fica irritado com ele. O Jun divaga que ele tá aliviado que todos eles tenham sobrevivido à luta, mas antes disso, o pai do In, ele foi realmente sequestrado. Sendo assim, o In, ele não estava mentindo, não é? Quando ele ligou pedindo ajuda, eu não deveria ter ignorado ele, na verdade. Eu posso ter chegado um pouco atrasado, mas eu consegui salvar o pai dele, então. Mas o Jun, assim que ele olha ao redor, ele se pergunta, ué, mas pra onde o pai do In ele foi? Já que, né, a cadeira que ele tava amarrado tá ali vazia sem ele. O Jun se levanta e pergunta, pessoal, mas vocês viram o homem mais velho que tava aqui? O Taeki fala, homem mais velho? Não, eu não vi ninguém não. O Jun, ele sai correndo dali, o Taeki fica preocupado, perguntando pra onde ele tá indo, mas esse cara com esse corpo todo lascado tá indo pra outro lugar. Assim que o Jun, ele sai dali, ele encontra um corpo desfalecido ali, né, de lá da Jungming, com o Jun falando que ele não tá ali, até que ele vai pro segundo andar do corredor. Ele chega lá, né, na Gai e pergunta se por acaso ela viu um homem mais velho, mas ela foi lá, foi mal. Alguém passou por aqui, mas eu não consegui ver direito. E já que lá também não tá, ele vai pro primeiro andar. E ele se pergunta, mesmo depois de procurar no primeiro andar, eu não vi ele em lugar nenhum. Mas o que será que aconteceu? Eu achei que tinha salvado ele no fim. O João, ele percebe que um cara tá se fazendo de morto ali do outro lado e ele vai na direção dele, pegando ele pela gola, fala, você mesmo, me responda agora, onde tá o representante do distrito Shu? O cara, o capanga, pede que ele se acalme, mas ele fala que ele quer saber agora, e ele fala, tá bom, eu vou te falar. O Shu, ele tava se arrastando até o estacionamento no subsolo agorinha, ele acabou de passar. O quê? Mas por quê? Mesmo depois que o Gangrak, ele foi derrotado, o capanga fala que então é melhor que ele desista. No momento, o Gangrak, ele foi derrotado, então ele estava tão bom quanto morto. Sabe, cara,
Olha, Jeowang é um lugar muito severo. Se um alvo como o Shu se recusar cooperar, então ele já é um homem morto. O Jun percebe que a situação é séria para o Shu com a Jeowang, então ele decide apagar o cara ali. Ele devaga, porra, eu tenho que ir agora mesmo atrás dele. Mas será que tudo isso é por causa da luta? Tá difícil até para respirar. Eu sinto o gosto do sangue a cada respirada do meu corpo. O meu corpo inteiro, ele está pesado e também está doendo. Eu não consigo me mover como eu quero. Até que, né, o Jun, rapaz, ele decide tropeçar na escadaria e ele vai descendo e eu acho que o braço dele começou até a doer um pouco mais. Ele continua o pensamento, mesmo que eu tenha que ir, eu ignorei a ligação do Win naquela hora. Eu realmente não acreditei nele e por isso que dessa vez o Jun, ele reúne forças, cerrando seus dentes e fala, caralho, o meu amigo, eu não vou abandoná-lo de novo. E ele encontra forças para se erguer novamente. E ele vai até o estacionamento no subsolo. Ele vai procurando aos lados e se pergunta onde é que o pai do Win ele está nesse momento. Será então que o Jun ele chegou atrasado? Mas então algo chama a atenção do Jun. Quando ele se vira pro lado, ele se pergunta, ei, mas tem alguém aí? E o Jun, rapaz, os olhos dele não podem acreditar no que está vendo. Rapaz, o Sung-Ho apareceu e parece que ele tá com alguma coisa nas costas, né? Tá escondendo. O Sung-Ho, ele fala, Jun, você tá bem? Sung-Ho, mas por que você tá aqui? Ah, então, irmão mais velho, eu ouvi que o pai do Yin, ele estava sendo mantido aqui. Mas estava tão barulhento lá em cima que eu não pude ir lá pra cima ainda, sabe? Sung-Ho, olha, por acaso você... O Sung-Ho fica olhando pra ele, né, com expectativa, mas o Jun fala, não, esquece. Então, foi isso que aconteceu, não é? O Sung-Ho fala, mas olha, irmão mais velho, como você ficou tão machucado dessa forma? Sobre isso, é que eu vim lutar com a Jeowang também. Caramba, irmão mais velho, então você viu o pai do Yin lá em cima? E o Jun responde que sim. Mas sabe, Sung-Ho, eu acabei perdendo por ele por um instante, então eu acho que ele foi pego de novo. Nossa, irmão mais velho, sério? Mas como isso aconteceu? Então, né, eu ouvi que ele poderia estar aqui embaixo, aqui, né, aqui no estacionamento. Então, você viu alguma coisa, Sung-Ho? Pra falar a verdade, irmão, eu acabei de chegar, né, mas eu acabei não vendo nada até agora. O Jun, ele se pergunta se por acaso ele está atrasado. O pessoal olha lá pro outro lado, né, os dois percebem que ali tem uma saída e ele fala, bom, talvez você deva checar lá dentro, não é? O Jun para pensar um pouco e fala, é verdade, eu vou checar. E os dois vão até lá, né, inclusive eu dei até um zoom aqui para ver o que tinha na mão do Sung-Ho, mas não dá para ver, né? Inclusive agora parece que ele está com as duas mãos para trás, né? Eu acho que provavelmente para esconder alguma coisa. Aí, sabe, irmão, eu tô tão aliviado por te encontrar, mas sabe, na verdade, eu não encontrei o Yin antes, então eu estava preocupado de vir sozinho até aqui. Mas agora que você tá aqui, eu me sinto bem mais calmo. E pessoal, vou quebrar meu silêncio aqui, tá? Eu tô achando, na verdade, que o traidor é o Yin, porque não tinha como saber lá na colina, entendeu? O Sung-Ho não tinha como caboetar que o cara ainda tava vivo. Só tinha como saber, né, o Yin fazendo isso. E também, né, o Sung-Ho, ele se arriscando pra levar logo um corte logo nas costelas. Ele botou um acréscimo ali, né? Tudo bem ter deixado o Jun morrer naquele momento, até porque o cara ia mirar nele. Eu vou apostar minha ficha no Yin, mas o Sung-Ho tá muito suspeito também, né? Foda. Portanto, né, o Sung-Ho fala que agora que ele tá ali, ele tá se sentindo até um pouco mais calmo. Sabe, eu me lembro de como lutamos juntos daquela vez. Eu vou te ajudar, como eu fiz naquele momento. Mas é claro, né, Jun, sem se machucar dessa vez. E depois que tudo isso acabar, a gente vai comer pizza junto com o Win de novo. Mas rapaz, é só o punho do Jun já se aproximando da cara do Sung-Ho. O soco atinge ele em cheio, mas o Jun ele fala, ei Sung-Ho, quer dizer, Mon Sung-Ho, onde é que está o Win? Rapaz, o Sung-Ho ele conseguiu se defender na hora. O Sung-Ho ele pergunta, mas irmão mais velho, do que você tá falando? O Jun ele questiona ele, por que você não está andando na minha frente? Porque sempre está na minha retaguarda. Por acaso é para esconder essas suas mãos ensanguentadas? Por que eu não deveria ver essas manchas de sangue? Rapaz, agora eu passei vergonha, viu?
Rapaz, velho, há uns segundos atrás, há meio minuto atrás, eu falei que não era o cara e eu passei vergonha agora. Logo de início eu tinha acertado que era o Sung Ho, aí eu mudei, rapaz, a aposta no final, perdi a aposta. Foda, viu? O Jun pergunta, essas são as mãos de alguém que acabou de chegar? Ah, isso, é porque aquele cara tava sangrando muito. Tentei esconder ele, mas eu acho que ainda fui pego, não é? E o Jun fala, ah, como eu pensei. Mas olha só, irmão mais velho, você tava suspeitando de mim já, não estava? O Jun cerra seus dentes e fala que o Win, ele era verdadeiro, mas você é uma mentira. Por que você fez isso? Nós nos conhecemos na rua, eu realmente queria acreditar em você. Ele cerra seus punhos e fala, Mon Sung-ho, todo esse tempo que estivemos juntos foram realmente uma mentira e soca ele na cara. Mas o Jun, ele se surpreende com o que está vendo. Esse desgraçado, ele conseguiu bloquear tão fácil assim? O Sung-ho, segurando apenas a mão dele com um punho, fala que é claro, foi tudo uma bobeira. Eu me senti enojado tentando agir de forma tão amigável, seu idiota. O Jun avisa que vai fazer ele pagar por tudo isso. Ah, Jun, isso vai ser muito mais fácil do que você pensa. Mas olha só, tem mais coisas que eu menti pra você, tá? Na verdade, quando se trata de lutar e também sobre a vida de fugitivo, eu tenho mais experiência que você. E olha pra esse filho da puta, cara. O título dele é Executivo da Jewang, Mon Sung-ho. Rapaz, velho, que carniceiro safado. Voltando então de onde paramos, né, rapaz? O Jun, ele dando soco, mas o cara segurando com uma mão, e ele falando, né, que ele é executivo da Jewang, o Mon Sung-ho. Na verdade, ele não falou nada, né? Ele só falou que ele tem mais experiência que ele. O Jun, ele se irrita e fala, Mon Sung-ho, você, e começa a dar uns chutes, né, no Sung-ho, mas ele desvia facilmente de tudo. Consegue até retirar as mãos dele, então ele fala, o Sung-ho, você é tão da hora, irmão mais velho. Você realmente quer lutar contra mim nessa situação? Ah, Sung-ho, corta essa e me responde logo. É aquele homem mais velho que está no porta-malas, não é? É sim, é ele sim. E também, não importa se você sabe ou não, você não vai conseguir salvar ele agora, Jun. Não vai dar pra salvar ele quando você mesmo vai estar morto. Olha só, Sung-ho, pelo menos me deixe perguntar mais uma coisa pra você. Naquele dia, eu tenho certeza que o Yin mencionou que você tava com ele, né? Quando o Yin, ele saiu do hospital, né, junto com o Sung-ho lá, e eles falaram que tava esperando ele pra fazer uma missão de procurar o pai dele. Olha, Sung-ho, o que foi que aconteceu com o Win? O Sung-ho, ele sorri e fala, ah, o Win, eu tava de olho nele para usar ele contra o representante do distrito, o Jung Byung-chul. Mas ele continuou correndo por todos os lugares, procurando pelo seu pai. Mas, uou, você tem ideia do quanto é irritante ficar seguindo alguém correndo não sei para onde? Isso só me fez querer matar ele. E foi exatamente isso que eu fiz. Ah, que fila da puta, rapaz. Eu acho que ele tá exagerando. Ou não, né? Ele pode ter matado ele mesmo. E ele fala que ele deve estar enterrado em alguma colina por aí, atiçando a raiva do Jun. O Jun pergunta como é que ele se atreve, como se atreve a fazer isso com o Win. E vai, né, pra cima dele com tudo. Tenta dar um chute, mas o Sung-ho consegue se desviar com facilidade. Ele tenta dar alguns golpes nele com o braço ainda bom, e o Sung-ho fala que ele realmente é uma pessoa que não sabe desistir. Mas olha só, já que eu sou do tipo que valoriza sentimentos, eu tava me segurando pra não te bater, porque dói te machucar. Falando isso, né, após dar um chute na cara do Jun, mas o Jun rapidamente se levanta e vai pra cima dele de novo, mas leva uma rasteira do Sung-ho. Isso parece ter doído bastante, mas ele não consegue nem se recuperar e já leva uma na cara também. O Jun, ele pensa, será que é por causa da minha condição? Parece que eu estou brigando com a parede, os meus socos parece que estão pesados agora, e minhas pernas, elas não param de tremer, mas cacete, se eu não tivesse em um estado tão ruim agora. O Sung-ho se aproxima dele e pergunta, o que você tá fazendo, irmão mais velho? Você não é tão fraco mesmo considerando a sua condição atual? O Jun, rapaz, vendo seu estado atual, ele se pergunta se isso não tá muito fácil pra ele. Eu não consigo dizer qual é o nível de diferença entre a gente. Não é por causa da minha condição que tá tão difícil contra ele, esse desgraçado. O Sung-ho ri da cara dele, vendo, né, rapaz, que o Jun percebeu que ele realmente é muito forte. O Jun lembra daquela batalha, falando que ele
ele já achava que ele era forte desde aquela luta lá no bar, mas aquilo era só a ponta do iceberg. Eu não tenho nenhuma chance de lutar contra ele agora. O Sung-Ho levanta ele e fala: então se você derrotou o Gangrak, então ele é mais fraco do que eu, não é, Jun? Mas algo surpreende o Jun, vendo que ele não apanhou. A gente vê, rapaz, que quem chegou ali agora foi o Win para defendê-lo. E parece que realmente, né, o cara quase tentou desfalecê-lo. Ele tá muito machucado. O Win, ele reclama dessa pisada e fala: porra, isso dói pra cacete, mas Jun, você por acaso está bem? O Jun fica surpreso e fala: Win, mas você, eu achei que ele tinha matado você. Pois é, né, ele quase fez isso. Enquanto ele fingia que ajudaria a achar o meu pai, ele mostrou a sua verdadeira face depois que ele me levou pra colina. Vemos, né, o In, ele todo espancado, e o Sung-Ho mandando os capangas que enterrem o rabo dele. Vemos os capangas enterrando ele vivo, né? Eu não sei porquê, né, rapaz? Maldade, em vez de matar o cara logo de uma vez, enterra os caras vivos ainda, né? Ele fala que ele foi embora antes que eles estivessem completamente enterrado, mas nem fodendo que eu ia ser enterrado pela segunda vez depois do incidente com o Gangrak. O In, ele tá segurando uma faca, enquanto o cara, ele fala: esse desgraçado, ele estava escondendo uma faca. O In ameaça os caras e fala: digam logo onde foi que o Mon Sung-Ho ele foi. Ah, eu entendi. Então foi isso. Eu fico feliz por te ver salvo agora. O In pergunta como foi que ele chegou até ali. Mas olha, Jun, você continuou ignorando as minhas ligações. O Jun, ele tenta se desculpar, falando que as circunstâncias eram muito... Mas o In, ele fala: esquece isso por agora. Você estava lutando para salvar, né? Salvar o meu pai. O Jun fala que sim, e o In fala: ótimo, então isso pra mim já é o suficiente. Então olha só, primeiro a gente vai destruir esse cara juntos. O Sung-Ho fala: nossa, vocês querem realmente me destruir? Isso me deixa triste agora. Vocês não se lembram quem eu sou? E também, eu quase não morri lá por vocês. O Jun, rapaz, ele fala: é verdade, eu sou muito agradecido por isso. Eu realmente, Sung-Ho, eu tratei você como você fosse o meu irmão. Se tudo isso que você fez não fosse tudo apenas atuação, então, rapaz, a gente vai estar pro Sung-Ho indo pra cima deles. O Sung-Ho, até que ele consegue se desviar bem dos ataques, né? Enquanto ele vai pra cima do pessoal, ele vai dando chutes e também murros ao mesmo tempo em cada um. Inclusive, um dos chutes acaba atingindo a cara, né, de lá do Jun. O In o chama de desgraçado e puxa o seu canivete pra fora, indo pra cima dele. Mas o Sung-Ho consegue facilmente pegar o braço dele, falando que ele é muito devagar. Olha só, você não consegue nem mesmo esfaquear uma tartaruga com essa velocidade, dando tapa no queixo dele. O In agora no chão, ele divaga. Nós definitivamente não temos chance contra esse cara. Mas isso está me irritando muito. A gente não vai conseguir salvar o meu pai desse jeito. O Sung-Ho fala que dessa vez, diferente lá da colina, eu com certeza vou enterrar vocês no fundo do mar. O Sung-Ho, ele sente uma picada no pescoço e fala que é estranho. Mesmo depois de te bater tão forte, você ainda se levanta desse jeito, irmão mais velho. O Jun fala: eu não vou ceder até que o pai do In, ele esteja salvo. Olha, irmão mais velho, você realmente é tão burra assim, dando um tapa na boca do Jun. Ele continua espancando o Jun, falando que ele já disse que isso é impossível. Ele continua golpeando a cabeça do Jun. O In fica olhando pra tudo isso, né, vendo o embate dos dois e fala que tudo isso é pelo pai dele. O Sung-Ho, depois de um tempo, fala que bem, isso é muito frustrante. Olha, por que você ainda luta de volta? Você por acaso tá achando que eu sou aquele fracote que tava fingindo ser? Olha, eu sou bem forte pra sua opinião. E olha, eu sou muito forte. Não tem muitas pessoas nas ruas que podem me derrotar. Como seu fugitivo sênior, aqui está o meu conselho pra você. Pare de resistir, isso é inútil. O forte faz o que quiser nesse mundo. E parece, rapaz, que o Sung-Ho vai quebrar o braço do Jun. O Jun vê que não tem nada o que ele possa fazer e uma pessoa fala: aqui está um que é mais forte que você. E boba da pé, olha o chute que o cara levou, meu amigo. O caba, ele foi lançado lá do outro lado, meu amigo. Caiu só porque tinha um carro ali do outro lado. Esse homem misterioso é óbvio que vai ser, né, o Hangil, mas ele fala: então, Jun, você estava segurando todo esse tempo nessas condições? Olha só, realmente você fez um bom trabalho, hein? E realmente é o Hangil, né? O Jun, ele fica surpreso e fala: Hangil, mas eu pensei que você tinha dito que não podia vir aqui. O Hangil fala que a situação mudou. Espera um pouco, então eu vou explicar depois de cuidar de tudo isso, tá? Então provavelmente só vai levar alguns segundos pra eu terminar. O Sung-Ho, lá do outro lado, fala: bem, isso não é inesperado, você realmente veio. Mas olha só, Hangil, tem certeza disso? Se fizer alguma coisa, isso tudo vai se tornar uma guerra contra Gewang. Mas o Hangil manda que ele cale a boca.
Olha só, você disse que o forte faz o que quiser nesse mundo, não é, garoto? Então, como eu sou o mais forte, eu vou fazer o que eu bem quiser. Então, garoto, você vai ter algum problema com isso, por acaso? Rapaz, esse manhwa aqui é cheio de emoções, né? Um negócio bem interessante esse manhwa. Bem, eu notei que alguns de vocês estão ficando um pouco tristes, né? Porque eu parei um pouco com o meu costume de dar opinião no final dos vídeos, né? Eu acho que eu vou voltar a fazer isso, né? Agora que eu me toquei, cara, que como eu vou só gravando, eu acabo esquecendo de fazer isso. E eu pensei aqui, cara, nossa, mas deu 50, toda a narração, né? Acho que agora eu já tá aqui em 54 minutos de vídeo, precisava fazer mais um vídeo, né? Mas isso ia demorar muito, cara. Então, é porque assim, já é 4 da manhã, né? Eu comecei a gravar os vídeos, rapaz, eu fico gravando mais no horário da madrugada, porque é o melhor horário, porque não tem muito barulho, né? E também quando eu fico deitado lá no meu quarto, aí fica me dando sono, ou quando eu fico só no meu quarto falando sozinho com o celular, é aquela coisa, né? Se forrar vira circo, se botar muro ao redor vira hospício. Sei lá, não me sinto muito bem não, gravando desse jeito. Então eu prefiro gravar de madrugada mesmo. Mas a minha irmã, ela trouxe a minha sobrinha pra mim, né? Que ela tava dormindo, eu tava com dificuldade pra dormir. A minha sobrinha, eu fiquei brincando com ela. 9 meses, ou não, é 10 meses que a menina tem. Aí, tipo, é pequenininha, né? Eu fiquei brincando com ela, a gente ficou aqui conversando. Aí o tempo foi, o tempo passou e a menina sem querer dormir porque ela tinha acabado de acordar. Já era perto de meia-noite quando ela acordou. Aí, por isso, né, acabou dificultando um pouquinho aqui pra gravar esse final do vidinho, mas é assim mesmo, né? Eu tô me dedicando a tentar trazer pra vocês aqui, né, quase alguns 3 ou 4 vídeos por semana. Bem, e pra quem conhece o meu canal de um tempo atrás, né, e você vê aí que o meu vídeo mais é o que foi um loop, assim, foi um loop não, qual é a palavra? O meu canal passou por um hiato aí de 5 meses, por aí, e eu sempre acabo voltando, né, mas eu acho que dessa vez eu tô comprometido a lançar um vídeo, pelo menos 4 vídeos por semana. O que é sacanagem com os caras, né, velho? Os caras ficam tentando vir me assistir aqui, ou ficam nessa palhaçada de não fazer vídeo e tal. Mas, cara, eu preferi trazer esses vídeos desses manhwas que eu gosto bastante, né? Eu vou ser sincero com vocês. Trazendo aqui as obras. Tem uma galera que pede, né? Mercenário, Saíde, atualiza aí os mercenários e tal. Lá, o mangá lá do mercenário. Eu vou atualizar, tá? Mas espera aí, deixa eu terminar logo os projetos que tá na frente dele. Sem falar também que eu tenho que assistir, né? Eu tenho que ficar lendo lá, que eu tenho uma anotaçãozinha dos nomes dos personagens, né? Eu tenho que ler o nome dos personagens pra lembrar quem é quem. Pô, é chato, tá ligado? Então bora com calma aí, rapaziada. Bora com calma, eu vou atualizar assim, mas calma, agora não, para aí. A gente tá no meio do caminho aqui. Eu vou atualizar, vou, mas não agora. Tem uma galera nova chegando aí, né? Eu notei que tem a mulherada tá crescendo. Olha, já tá 2% do meu público. O meu público é 2% feminino. Eu tô achando interessante. Quando essas obras, não sei por qual motivo, quando essas obras escolares, eu não sei porquê, mas muitas meninas gostam, né, de obras escolares. Não sei por qual motivo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu também me interesso bastante, cara, por essa coisa de obras escolares e tal. E, bicho, me surgiu uma dúvida, né, que eu fui lá nos primeiros capítulos, que eu lancei nos primeiros episódios, e me surgiu uma dúvida, mas essas gangues de escola realmente existem? Hoje em dia, nem tanto lá na Coreia, no Japão, mas ano passado já existiram sim, já existiram, por incrível que pareça. Foi um momento ali de escolaridade lá entre o fundamental e o ensino médio, rapaz, com os meninos naquela época, principalmente na Coreia, que eu tava vendo mais sobre isso, os meninos, rapaz, ficava atacando a zorra, tá ligado? Os moleques botou pra treinar, começava a treinar artes marciais, aí começou naturalmente a ter hierarquia nas escolas, né? Quem é o lutador mais profissional entre nós? E como tem muito isso, né, rapaz, das escolas meio que se disputarem, todo mundo reconhecer o pessoal da escola pelo fardamento e tal lá, os caras, eles marcavam briga, tá ligado? Então é isso, cara, esse movimento mais indo para as artes marciais, que deveria ser o contrário, já que as artes marciais ficam pregando principalmente, né, o autocontrole, autopreservação, né, para o cara ele só usar isso não como
uma forma de lutar, mas como uma forma de arte. Os caras não começaram a se importar com isso não, amigo. Eu fiquei lendo sobre isso aí, eu achei bem interessante, realmente existiram. Mas é aquela coisa, é como se pegasse essa cultura que tem, né, dessas gangues escolares, pegasse no passado e trouxesse pro presente, né? Que é naturalmente uma coisa que pode acontecer, né? Esse evento pode acontecer em outros países e deve acontecer em outros países, eu acredito. E se já passou, ele pode voltar, né? Naturalmente. Mas essas obras, cara, essas obras escolares, dessas gangues escolares, tá? O pessoal tá pedindo pra eu trazer Luxin pra aqui também, né? Eu acho que é assim como se pronuncia, Luxin. Foi o primeiro manhwa que eu vi sobre tema escolar. Só que os rapazes que apareciam lá na obra, como eles eram meio aboiolados, rapaz, eu fechei aquilo no mesmo instante, cara. O primeiro engomadinho aparecendo, de primeiro, né, eu vi o protagonista e falei, caramba, que massa, um protagonista obeso, ó. Aí depois, não, pra falar a verdade, não foi os caras meio afeminados que apareceram, não, né, que sei lá, esse negócio aí dos caras coreanos ficar passando maquiagem, negócio, eu acho meio estranho, cara. Aí funciona, né, rapaz, que os caras ficam bonitos e tal, fica mais bonito que o normal, realmente, é um negócio interessante, mas tipo, é estranho, mas é interessante. Mas quando a gente vai pro manhwa, meu amigo, é um negócio muito estranho. Esses caras, quando é bonito demais, representando em manhwa, é quase uma fêmea. Mas o que me fez abandonar a Luxin não foi nem esse negócio de, os caras são afeminados, que geralmente eu não tenho um problema com isso, né? Mas foi quando a mãe do protagonista meio que foi zoada por ele, cara, aquilo ali eu senti na alma, cara. Eu falei, caramba, velho, que protagonista filha da puta. E isso meio que acontece o quê? No primeiro episódio, tipo, no primeiro capítulo do manhwa. Eu li aquilo e falei, caramba, velho, que filho da puta. E nunca mais eu toquei, tá ligado? Mas depois eu assisti o anime da Netflix e é interessante. Então, sim, hoje em dia, né, com a mente que eu tenho de hoje em dia, assim, eu tô comprometido a trazer Luxin, até porque essas obras escolares eu gostei bastante. Agora tem outra que eu vou trazer que é Laced, né? E Laced eu tô pretendendo trazer no futuro, um futuro bem breve, né? Porque, assim, obras que têm poderes, eu só trouxe algumas pra cá. Eu acho que o primeiro caçador foi o primeiro manhwa, talvez não, né? Não, não foi o primeiro não, foi outro, na verdade. Mas, tipo, é muito difícil eu trazer manhwas aqui com poderes e tal, não é muito minha praia, mas, cara, Elacid é bem interessante. E, bicho, Elacid tem homens e mulheres bem masculinizadas também, e, tipo, algumas personagens masculinizadas, mas homens também tem muitos homens femininos, a tal ponto que tem um médico lá, eu me esqueci o nome daquele médico, que ele se torna um gato, rapaz, literalmente ele se torna um gato, capado inclusive, cortaram os cunhões do cara, velho, mas ele se torna um gato, velho, e é um negócio bem interessante, cara, porque existia um debate lá naqueles, qual é o nome daquele site que derrubou, Super Animes, Super Mangás, ou foi o Mangá Livre, eu não me lembro lá naquela época, mas veja, rapaz, no final, cara, antes desse site caírem, que eu tava lá acompanhando ele de bicho, tinha um debate completo lá só pra saber se esse cara do gato capado era homem ou mulher. Pra você ver, né, velho, o nível, rapaz. É porque não deixa explícito não, tipo, o nome parece que é de um homem, parece, tá ligado? Mas a gente fica desconfiado se é realmente um homem. Sei lá, cara, quando um coreano quer representar um cara muito bonito, é algo muito estranho, né? Porque pra ser bonito, o cara vai querer se parecer com uma mulher, sei lá, bagulho estranho, né? Mas enfim, cara, eu só queria falar mais, não tanto sobre a obra, né? A obra eu posso falar em outros momentos e tal, porque tá bem interessante, né? Mas eu queria falar um pouco mais com vocês, para falar a verdade. Não é muita gente que chega até aqui, né? Que chega até o final desse jeito, vendo minhas opiniões. E também, cara, eu descobri uma coisa bem interessante, que eu não posso pôr vídeos de jogo. Por exemplo, vídeo de jogo de Minecraft fazendo parkour, mas sem direitos autorais. Aí o cara vai lá e pega esse vídeo e posta lá no canal, tipo por final, né? O cara não vai querer gravar esse vídeo. Aí ele pega esse vidinho na internet e o cara posta lá. Sabe uma coisa bem interessante? É que eu fazia isso antes. Mas olha a sacanagem, cara. Eu ficava pegando esse vídeo sem copyright, né? Entre aspas. E me surgiu muitos problemas, porque o que acontece? Olha a macacada que eu pensei. Eu vou postar esse vídeo aqui porque só eu vou postar ele no meu canal, né? Não tem copyright, né? Nada do tipo. Olha a macacada. Eu postei e o YouTube, obviamente, ele reconheceu que existia aquele vídeo e centenas de pessoas usaram aquele vídeo. Ou seja, cara, a gente tava usando material reutilizado, tá ligado? E o meu canal foi desmonetizado. Chegou um momento, cara, que eu postei um vídeo de um cara que, tipo, era sem direitos autorais, mas o cabo
caramba, foi lá no finalzinho do meu vídeo e deu strike em 2 vídeos, cara. Em 2 vídeos que ele deu strike, que até é um vídeo que eu botei lá, né, o último prego no caixão, que é de há 1 ano ou 2 anos atrás, que eu tava reclamando, né, que o meu canal provavelmente ia acabar porque eu tinha levado esse strike. Puta que pariu, que negócio chato, cara. Caramba, velho, essa conversa com vocês aqui tá mais longa do que eu tava imaginando, cara. Provavelmente a retenção vai diminuir, né, já que muita gente não chega até esse finalzinho aqui, como eu já disse antes. Mas, cara, como é gostoso ficar falando aqui com vocês, cara. Nossa, eu tava com muita saudade de voltar a postar vídeos desse jeito. E eu percebi uma coisa bem interessante, cara. Não vale a pena postar vídeo, tipo, só vídeo longo, tá ligado? Eu demorei muito pra entender isso, porque o que acontece? O vídeo longo, ele vai demorar bastante tempo pra eu postar, então esse tempo o público vai esfriando. Mas se eu postar ele de vez em quando, tipo, venho aqui, posto de novo, depois posto de novo. Algumas vezes durante a semana, o que vai acontecer? Vocês vão voltar aqui quase todo dia pra ver, verificar, pra ver se tem vídeo novo, tá ligado? E isso vai manter vivo na cabeça de vocês até o meu canal. Eu fico um pouco triste, cara, feliz e triste ao mesmo tempo quando eu vejo pessoas chegando aqui no canal. O pessoal lá falando, saída, quanto tempo, nossa, que bom que você voltou, eu tinha esquecido o nome do seu canal, não foi mais de uma pessoa, cara, na verdade foram umas 3 ou 4 pessoas que falaram isso. Ou seja, tem pessoal aí que queria voltar a me assistir, cara, e os caras não lembram o nome do meu canal, bem triste, né? Aí, cara, eu vou continuar desse jeito, postando, vocês vindo aqui assistir, sejam ela 300, 400, 600 pessoas, eu realmente não me importo mais. Porque, cara, é o seguinte, eu ficava postando um vídeo, tipo um vídeo aqui de, me esqueci, cara, o nome do manhwa que eu postei aqui, mas eu acho que é um manhwa com 11 horas de duração, tá ligado? Cara, eu postei esse vídeo, meu irmão, 11 horas de duração, puta merda, eu me dediquei tanto a postar esse vídeo. Demorei, falei pra minha mãe, ei, mãe, vou postar um vídeo aqui, rapaz, eu acho que os caras vão se amarrar, negócio massa, uma arte bonita e tal. A minha mãe falou, rapaz, o negócio deve ser bom, viu? Rapaz, quando eu postei, bicho, 400 visualizações. Eu pensei comigo mesmo naquele momento, velho, eu acho que isso aqui talvez não seja pra mim. E tipo, a galera assistiu, cara, a galera assistiu, comentou, deu like e o YouTube não entregou. Às vezes, cara, não é culpa nossa, às vezes é do próprio YouTube, tá ligado? Porque tem coisas que eu faço aqui no canal que eu simplesmente não entendo do porquê elas dão certo. A thumb, né, a foto da capa não é muito boa, o título não é muito bom e tipo, a retenção também não é muito boa, a taxa de cliques não é muito boa e o vídeo dá sucesso. Agora tem coisas que eu me dedico realmente a fazer e elas não dão certo. Rapaz, o YouTube é isso, cara. Então, cara, isso que eu tô fazendo agora no canal é a prova do que alguma coisa mudou na minha cabeça e eu sei o que foi. E agora eu tô meio rouco, né, quando eu falo, porque realmente narrar demora muito, né? Tipo umas 3 ou 4 horas pra ficar narrando. E é falar sem parar, né? Então, não chega um momento que a voz vai travando um pouco. Mas voltando, tem uma coisa que mudou na minha mente. Eu realmente não devo fazer, tipo, para alcançar outro público. Até porque essas pessoas, consequentemente, vão vir aqui. Eu tenho que fazer vídeo para o meu público, que eu já tenho. Essas pessoas que vêm, me assistem, comentam, se tornam membros, né? Ajudam o canal. Eu tenho que fazer vídeo para essas pessoas. Porque outras pessoas vão aparecer aqui, outras pessoas vão assistir o vídeo e outras pessoas vão comentar, outras pessoas vão fazer parte de nós. E não importa se o YouTube, ela não entregar o vídeo para outras pessoas, porque vai ter pessoas que vai chegar no YouTube, vai pôr o meu nome e vai procurar o vídeo novo. É isso que eu tô buscando. Uma coisa sem frustração nem nada, apenas fazendo trabalho e projeto atrás de projeto, só isso. Não fazer vídeos de 11 horas, 12 horas, 15 horas, não. Fazer um vídeo de 1 hora quase todo dia, um momentinho na semana para descansar e depois fazer um compilado, né? Que pronto, um compilado dá certinho, vai ser um vídeo longo de um jeito ou de outro. O vídeo primeiro para sair para os membros e depois, né, para os plebeus, as pessoas comuns. Tentar fazer algo realmente justo, é isso que eu decidi e esse é o que o meu canal está se apresentando, está se dedicando a fazer nesse momento. E sendo bem sincero, eu gostaria de saber dessas coisas há 2 anos atrás, quando eu comecei esse canal. Na verdade, eu queria saber isso da minha própria vida, né, para eu não cometer os mesmos erros, porque
porque realmente, cara, é melhor o feito do que o não feito. Não preciso gravar, tipo, 2 horas de vídeo, 3 horas de vídeo por dia, como eu me dedicava a tentar fazer. Porque isso só ia me causar mais frustração, porque eu não ia conseguir. E por botar uma meta que eu não conseguiria fazer, eu acabava me frustrando. Mas, às vezes, fazer só 40 minutos de vídeo, 1 hora de vídeo por dia, que já é difícil 1 hora, mesmo assim, cara, faça o que você pode fazer, nem que seja só um pouco, todo dia. É isso, pessoal. Bem, até a próxima, tá? E Feliz Natal.